Pessoal, nós vamos incluir mais uma surpresinha aqui antes da fala do Dr. João Paulo. Já pedi licença para ele, que a gente está tendo um momento muito especial na nossa DE também, que um estudante TEA da ED Tariri aceitou o desafio com a sua família e foi participar do programa Prontos para o Mundo. Então, vou convidar os pais do Cauã Diogo que venham até aqui na frente fazer essa falinha com a gente, da satisfação e do desafio que foi permitir trabalhar a autonomia do seu filho e deixá-lo pronto para o mundo. E ele foi, e ele já está voltando. Então, passo a palavra para vocês. Falem o nome e aí um pouquinho dessa experiência que vocês tiveram, tá bom? Bom dia. Meu nome é Nelly, eu sou mãe do Cauã, autismo nível 1, leve, Asperger. De início, quando ele se inscreveu no Prontos para o Mundo, ele chegou em casa e falou: mãe, eu me inscrevi no Prontos para o Mundo e se eu passar eu vou fazer intercâmbio. Falei: calma, coloca os pés no chão, né? E apesar, né, de ser leve, eu tenho que ser real com ele. Falei: filho, coloca o pé no chão, né? Vai estudar, se é isso que você quer. Não, mãe, mas eu vou. Aí a dona Vera aqui a diretora, né, de lá. No início eu fiquei muito preocupada. No fundo, no meu fundo, eu não queria. Mas ele, eu vou, e agora eu falei: tá bom. Assim, a gente como pais, né, de autista, a gente tem muitas preocupações, né, maior do que um outro filho, né, vamos dizer que não tem nenhuma, eu não falo deficiência porque não é deficiência, né, é uma condição. Mas ali eu contei com os professores, né, conversando, orientando, foi feito reuniões, então assim, ele se saiu muito bem, sabe, melhor do que eu esperava. Eu acho que lá ele se abriu para o mundo, então ele posta foto todos os dias, manda foto. Ele não é um garoto assim de postar aqueles vídeos, né, é do jeitinho dele lá, né, simples, mas é muito sincero. E assim, a minha preocupação passou em relação a isso, porque a gente educa, né, cria os filhos, educa, né, cada um tem uma forma, mas assim, eu sempre procuro mostrar para ele o certo e o errado, porque eles entendem, né, independente, né, de tudo. Meu filho, assim, eu falo, ele não gosta de ser chamado, ele tem autismo, ele não gosta. Então, assim, eu opto por não falar muito, deixo ele sempre aberto. Mas ele falou assim: não, mãe, eu sou capaz, eu faço, e realmente. Então, nossos filhos, eles são capazes, se eles colocarem uma coisa na cabeça, que eles querem aquilo, ele foi a fundo. Um pouquinho antes, ele queria muito fazer culinária, ele foi, eu tive que fazer culinária junto com ele, porque ele queria fazer, eu fiz, por ele ser menor, né? E assim, eu só tenho a agradecer a Deus pelo meu filho, né? É uma bênção de Deus nas nossas vidas, né? E assim, muitos que a gente sabe que existe esse preconceito ainda, né? Ele sofreu, ainda passa por algumas situações, mas assim, eu sempre procuro passar para ele, não importa o que os outros falem, faça a sua parte, né? Lógico que fala: não, o filho da gente não é perfeito, né? Todos nós temos filhos, né? E não são perfeitos, né? Mas procuro sempre estar orientando, falando, sendo mãe, sendo um pouquinho de tudo, né? E é isso, eu só tenho que agradecer, né, aos professores também, e pela essa iniciativa dele mesmo. Ele foi, se inscreveu, sem eu saber, nada. Aí foi a surpresa quando eles me chamaram, né? E é isso. Tá bom? Vou passar aqui para o pai falar alguma coisa rápida também. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom dia. Eu sou Marcelo. Quando o Cauã foi viajar,
Deus que prepara sua família, né? Que recebesse, sua uma boa família, né? Que recebesse ele, né? E graças a Deus, né? Foi uma família bacana que recebeu ele lá, cuidou muito bem dele, fico muito contente com o programa, né? O qual vivia no sítio, né? Que ele tem os animais dele, né? Vivia no sítio ali, no sítio do colégio, né? Do colégio do sítio, né? E esse dia eu falei com ele, pai, está muito orgulhoso de você, você evoluiu bastante, né? Acredito que ele vai chegar bem diferente, né? Que é um minuto. Desculpa. Muito humilde, né? Ele estava no pasto lá, cuidando dos animais, falei para ele, o céu estava limpinho assim, passou um avião, falei para ele, rapaz, você está doido, você vai voar naquele, você vai para outro lugar, né, meu? Eu falei, Deus não fez hora para voar não, rapaz. Ele falou, não, pai, Deus permitiu o homem desse avião. Pois aí no aeroporto, eu falei para ele, eu falei, rapaz, pense bem, né? Dá tempo ainda, né? O último que falei para ele, né? Ele disse, não, rapaz, eu vou mesmo, né? Eu vou. E graças a Deus deu tudo certo. Estou muito feliz, né? Amanhã a gente vai buscar ele amanhã. Olha o pessoal fala. Ele chega amanhã à noite, né? Amanhã está recebendo, e é isso, quando nossos filhos eles são capazes, né? Tem que ter incentivo, principalmente dentro de casa, né? Porque a gente sabe que o mundo aí fora é cruel. Então, o incentivo tem que vir principalmente de casa, tá incentivando, tá impulsionando, mas tem que estar falando, e eu falo pra ele, que é certo, que é errado, independente da situação, né? Você entende, né? E é isso, meu filho aqui, ele nunca dormiu fora de casa lá, ele já dormiu fora de casa, e assim, mesmo a rotina que ele tinha praticamente aqui, ele tem lá, ele sempre, né, pede licença, pergunta se pode, se não pode, é isso, respeitar, né, em todo momento. E é isso, ele se abriu, eu falo que ele se abriu para o mundo, porque aqui a gente mora no sítio, né? A gente como mãe, né, os pais estão aqui, a gente tenta muito criar uma bolha, né? Mas lá o Cauã ele se abriu. Então, Tem que deixar evoluir, né? Tem que deixar ele já até se inscreveu no outro intercâmbio. Aí ele ligou para mim e falou assim, não mãe, eu desisti. Eu falei, por que você desistiu? Eu quero primeiro voltar para casa, ver vocês, daí depois eu decido o que eu vou fazer. Eu falei, tá bom. E é isso, gente, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, viu? Parabéns.